Dupla de Ataque, com Mário Marra e PVC. Dupla de Ataque. Dupla de Ataque no ar. Dupla de Ataque é aquele bate-papo que eu tenho com o PVC. A gente fala de jogos importantes do cenário nacional e também internacional no final de semana. Nosso papo já vai começar. Meu destaque no futebol nacional do final de semana é Inter e Fluminense. Você já parou para pensar que o Fluminense está a 4 pontos do Inter? Lá no alto, no grupo lá do alto do Campeonato Brasileiro. E incrível como o Inter ele era até líder tem pouquíssimo tempo. Um personagem central do confronto é o técnico Abel Braga. O Abel, que foi técnico do Fluminense até muito pouco tempo e vencedor com o Fluminense, e foi jogador do Fluminense também, e tem toda uma história muito ligada ao Colorado. O Abel é um personagem muito importante desse confronto. Só que do outro lado tem o Odair Hellmann, que hoje é técnico do Fluminense e que construiu a história no Colorado, no Inter também. Esse encontro marca a luta para ficar no grupo lá do alto. Hoje a gente fala de liderança para o Inter e fala de grupo de Libertadores Fluminense. E marca Abel Braga, que foi dos dois lados, e Odair Hellmann, também dos dois lados. O duelo nacional é São Paulo e Vasco, ainda mais em semana de eleição. Lembra do título brasileiro do Vasco? Outros tempos. Célé Vasco de Acácio, Luiz Carlos Vinck, Quinones, Marco Aurélio, Mazinho, Zé do Carmo, William, Bismarck, Boiadeiro, Sorato e Bebeto. O time que ganhou no dia 16 de dezembro de 89 o título brasileiro do São Paulo no Morumbi. E é lá no Morumbi que o Vasco quer voltar a vencer o São Paulo. Daquela vez não era só semana de decisão, semanas de eleição, era véspera. O jogo de 89 foi no sábado, porque domingo tinha eleição clássica, Collor versus Lula, com a vitória de Fernando Collor de Mello. Dessa vez o Vasco precisa sair das trevas e o São Paulo saiu delas. Continuidade do trabalho. A gente acha no Brasil que o único jeito de melhorar é demitir. Se seu filho estiver indo mal na escola, você tira da escola ou ajuda a melhorar? Dá para fazer diferente do que a gente faz aqui no Brasil. Se a gente pensa em confronto tático, em luta de ideias do final de semana, indo para Inter e Fluminense, o Abel tem mudado a característica do Inter. O Inter diminui a pressão, não é mais aquele time louco para ter a posse da bola, é um time diferente. Eu sei, é verdade, que o Inter acabou de passar por 2 disputas de vaga para a Copa do Brasil, perdeu as disputas. E isso condiciona muito a montagem do time. O Abel não conseguiu ainda dar a cara dele para o Inter. O problema é que ele tem a necessidade de achar rapidamente. Do outro lado, o Odair Hellmann, e várias vezes o Fluminense, ficou muito confortável no jogo sem a bola, dando a bola para o adversário. E o Fluminense se defende bem, fecha bem e aproveita alguns espaços do adversário. É um confronto interessante, o de final de semana. O duelo é Tottenham e Manchester City, mas não por causa dos dois. O duelo é Mourinho versus Guardiola. Há 10 anos, ou menos do que isso, há 7 anos, há menos do que isso, há 5 anos, os 2 maiores técnicos do planeta, os revolucionários. O futebol caminhava para um lado com José Mourinho, o Chelsea com o Porto, com os zagueiros que pareciam ter imãs, que atraíam a bola. E as defesas, como a do Chelsea, campeão inglês de 2005, com o menor número de gols sofridos da história. O futebol ia na linha da defesa sólida até que veio o Guardiola. E quebrou tudo, inclusive Mourinho. Apesar de Mourinho ter sido campeão da Champions em 2010, com uma semifinal histórica contra Guardiola. Internacional 3, Barcelona 1 em Milão. Depois 1-0 para o Barça e classificação da Inter. Até hoje, o Barça reclama de ter tido de ir para Milão de ônibus por causa do vulcão na Islândia. Mourinho versus Guardiola é o duelo de 2 correntes que fizeram o futebol andar em direções distintas nos últimos 15 anos. Quem entrou no lugar
do Brendan Rodgers no Liverpool? Jürgen Klopp. Os dois se encontram no final de semana. O Leicester vai a Anfield. O Leicester do Brendan Rodgers vai a Anfield jogar contra o Liverpool muito desfalcado. Esse para mim é um destaque do final de semana no futebol no mundo e no futebol da Inglaterra. Até porque a gente está falando de liderança da competição. O Leicester é o atual líder e o Liverpool não perde em casa de jeito nenhum. Só que o Leicester tem 100% dos resultados fora de casa, 100% de aproveitamento dos resultados fora de casa na atual edição de Premier League. Brendan Rodgers, como visitante, é muito bom. Jürgen Klopp, como mandante, é maravilhoso. Quem leva essa? Liverpool e Leicester pela Premier League. O Verona pode ser o fiel da balança. Porque depois de o Milan ter cedido o empate para o Verona por 2-2 jogando em casa, o Milan dá esperança de voltar a ser campeão depois de 9 anos, 10 temporadas. O Milan agora pode perder a liderança. O clássico é no estádio São Paulo contra o Napoli. E o Napoli pinta de favorito depois de 2 vitórias consecutivas. O duelo de Gennaro Gattuso contra o clube em que se consagrou. E o Milan segue acreditando que o trabalho de Stefano Pioli pode levar ao título. Só que não dá para tropeçar com o Verona. Por que o Verona é o fiel da balança? Porque o Verona enfrenta o Sassuolo. E se o Milan perder em Nápoles e o Sassuolo ganhar do Verona, o Sassuolo passa a ser o líder. No final de semana tem um jogo interessante pela segunda divisão da Inglaterra. E aí está uma curiosidade para você. O Derby County vai fora de casa contra o Bristol. O Bristol é o 5º colocado, vai disputar playoffs. Se o campeonato terminasse hoje, o campeonato não vai terminar hoje. Só que o Derby é lanterna. Em 11 jogos, apenas uma vitória, uma improvável vitória, inclusive, foi um gol do Rooney de falta contra o Norwich. O Derby não tem técnico para essa rodada. Philippe Cocu foi demitido, o holandês Philippe Cocu foi demitido após 16 meses de trabalho. Uma boa campanha na temporada passada, com a revelação de bons jogadores, o espaço para bons jogadores, como lateral da seleção sub-21, o Buchanan, como Sibley, como Knight, como Bird, bons jogadores que jogaram com Wayne Rooney e fizeram bem ao grupo. Só que virou a temporada, pandemia, não deu mais liga e Philippe Cocu foi demitido. O presidente, o Mel Morris, recebeu uma carta de Toby Hall. Toby Hall se candidatou ao cargo e ele falou que tem um esquema revolucionário. Um homem mais atrás, uma linha com 3 protetores, 3 à frente desses 3 de meio campo, 2 abertos e um atacante. É 1-3-3-2-1. E esse um atacante é o Wayne Rooney, de acordo com o pretendente ao cargo, o Toby Hall. Toby Hall, inclusive, falou que ele tem contado muito com o apoio da avó dele, que vai dar uma força pro Derby County também. E o problema talvez seja a idade, né? Toby Hall tem 9 anos. Ele mandou a carta pro presidente Mel Morris e ele quer o cargo de técnico do Derby County. O personagem da lembrança é o zagueiro Godin, que não está mais no ápice, que jogou eliminatórias nessa semana pela seleção do Uruguai, mas que é personagem porque foi o autor do gol do último título espanhol do Atlético de Madrid. O Atlético, pelo aproveitamento, é o líder na Espanha. Pelos pontos ganhos é a Real Sociedad. E o Atlético joga contra o Barcelona. E foi contra o Barcelona, na última rodada de 2014, que o Atlético de Madrid garantiu o título espanhol. 1-1 com o Barça. Gol de Godin. Boa! Dupla de ataque termina aqui. Participe com a gente. Vamos continuar batendo papo. Escreve aí o que você achou. Gostou de alguma história? Não gostou? Critica. Fala mal. A gente gosta também.